Hello, dear students, how are you? Bom, esse é o vídeo, tá? Explicativo da atividade 15 para a turma do 7º ano. Notem, students, que nessa atividade nós continuaremos falando sobre o simple past, regular verbs, verbos regulares, né? Nós já vimos que os verbos regulares são aqueles que são terminados com id, com ed. Agora, nós vamos ver os verbos regulares na forma negativa e interrogativa, ok? Na forma negativa e interrogativa do passado, utilizaremos o verbo auxiliar did, tá? O did, o did, é o verbo auxiliar usado para o passado. E ele, diferente do presente, que a gente tinha o do e o does, ele não varia de pessoa. Ele é utilizado para todas as pessoas do singular e do plural, ok? Observe no quadro abaixo as principais regras para a formação do passado na forma negativa e interrogativa, utilizando os verbos regulares. Olhem lá. Eu dei o exemplo aí com o verbo work, que significa trabalhar, tá? Eu coloquei ele na positive form, que é a forma afirmativa, né? Olha o ed aí no final. Isso aí mostra que ele é um verbo regular, ok? Depois, negative form and question form, que é a interrogative form, ok? Notem que na negative form, o que eu vou fazer com o did? Eu acrescento a ele o not e o did not é igual a didn't. Didn't é a forma contraída do did not para a interrogativa, tá? E na question form or interrogative form, eu vou começar as frases interrogativas com o did. Ele vai vir lá no iniciozinho da frase. E eu não posso esquecer de utilizar o ponto de interrogação, o question mark, no final da frase interrogativa, ok? Aí eu coloquei algumas observações. Na forma negativa, utilizamos o did mais not, que é igual ao didn't, ok? Na forma interrogativa, iniciamos a pergunta com o verbo auxiliar did. O verbo principal da frase virá no infinitivo sem o to. Olha os exemplos. Did they study hard? Eles estudaram muito. Did she play videogames? Ela jogou videogames, né? Note que quando eu uso did, tá, students, na negativa ou interrogativa, o verbo vai voltar para a forma normal dele. Tá? Qual é a forma normal do verbo? É a do infinitivo sem o to. A base form, a primeira coluna dos verbos, quando a gente analisa aquelas 3 colunas, né, de verbos, que é o infinitivo, o passado, o particípio e a tradução, né, que vem a ser a 4ª coluna, ok? Então, prestem atenção nisso aí. Agora, vamos praticar isso aí. Exercises. 1. Reescreva o texto abaixo, substituindo os verbos grifados pelo passado. Também substitua a expressão every day, que é todo dia, por qual? Yesterday, que é ontem, porque se eu vou falar do passado. Então, notem que eu coloquei um pequeno textinho, tá? E os verbos que estão sublinhados, vocês vão passar para o passado, ok? Vocês vão pegar esses verbinhos e colocar no passado. Todos esses verbos são regulares, ok? Então, todos terminarão com ed. Mas aí vocês vão ter que analisar, tá? O verbo em si para ver se só vai botar ed, se só vai botar d, se vai ter que botar ied, né? Lembra que nós vimos? Então, qualquer dúvida, vocês podem recorrer à atividade 14, né? Que teve essa explicação. Então, vocês vão fazer aí para mim na linha. 2. Responda as perguntas sobre o texto
acima. Então, essas perguntas aí são sobre o textinho que vai se formar, ó. A. What time did Kevin arrive in his office? Que horas que Kevin chegou ao seu escritório, né? B. What time did he finish his work? Que horas ele terminou o seu trabalho? C. Who did he help in the kitchen? Quem que ele ajudou na cozinha? And D. What did they do after dinner? O que eles fizeram após o jantar? Tá? Tá tudo no textinho. 3. Complete as sentenças com o simple past dos verbos regulares. Em seguida, assinale na alternativa correta. Olhem lá. Olha a letter A. My friend yesterday. Meu amigo ontem. Qual é o verbo? É o verbo to visit, visitar. Como que fica o verbo visitar no passado? Né? Ele é um verbo regular. Eu vou escrever na linha como ele fica e depois eu vou marcar lá na frente como que ficou. Vão ser sempre uma das duas opções aí do parênteses, tá? Number 4. Reescreva as frases formadas na questão 3, nessa aí que a gente acabou de ver, na forma negativa e interrogativa. Aí, para fazer a forma negativa e interrogativa, vocês vão recorrer à primeira parte lá, né? Negativa, colocando o pronome, depois do pronome o did, not e o verbo principal e o complemento. E na interrogativa, nós iremos iniciar a frase com o did, né? Sem esquecer do ponto de interrogação, ok? Façam com bastante atenção. Nós nos encontramos durante a semana para qualquer dúvida, ok? Bye, students. See you.